Dias atrás, recebemos uma oficina de cinema em nossa comunidade. A ideia é que a gente possa fazer um filme ao final dessa oficina. Mas o que há de interessante é falar sobre a nossa comunidade? Alguma produção audiovisual, e aí a partir daí também montar algum roteiro, que esse roteiro vai ser montado por vocês, assim, tipo, a ideia é que a gente ao final da oficina a gente consiga desenvolver um pequeno documentário, enfim, algum produto audiovisual com vocês, né? E a ideia é que seja também falando sobre a comunidade, assim, alguma coisa de interessante que vocês possam falar sobre a comunidade. Uma coisa que chama muita atenção aqui, antes era o plantio de fumo, né? Que as pessoas vinham para aqui por conta da questão de ganhar um dinheirinho a mais, porque era muito forte a questão do plantio de fumo e era a maior economia aqui dessa região, era o plantio de fumo. Acho que pode se pensar, acho que seria interessante se a gente tivesse alguma coisa, né, algum material de pesquisa sobre a comunidade. Vocês têm foto da comunidade, vocês têm matéria de jornal, de revista, de televisão, enfim. O que é que vocês têm na comunidade que a gente possa trazer e fazer uma pesquisa sobre isso? Eu fiquei sabendo que aqui na comunidade, há um tempinho atrás, fizeram tipo um livro contando a história dela, como ela surgiu, a questão de mutirão, só que esse livro sumiu, ninguém sabe onde tem. Ninguém sabe onde está esse livro? Eu não sei, mas ronda as histórias e que tem várias cópias, isso todo mundo já sabe. Agora essa questão, onde é que está realmente? E o que é que esse livro conta? O livro é realizado pela comunidade. Ele conta a história do surgimento do Pofé, da família Laranjeira. Quem escreveu esse livro? Quem escreveu foram os próprios moradores da comunidade, né, pelo qual fez o surgimento das raízes dos Laranjeiras, né, que foi Seu Igrácio, toda a sua família, toda a sua raiz que foi composta a comunidade do Pofé. Isso. E Aqui como da eu comunidade. falei, professor, o interessante é que eu nunca vi o livro, mas como a gente já ouviu muito comentar que existe, vai contar também a cultura, porque como a nossa comunidade ela é muito acolhedora e lá no início da nossa comunidade o fumo, como até hoje várias pessoas ainda plantam, era um modo de sobrevivência. A minha mãe mesmo conta que tem até um salão aqui próximo que ele servia para o trabalho, porque era de uma pessoa que tinha condições de proporcionar através do fumo, e as pessoas se divertiam muito. Então ali vinha a cultura, as cantigas antigas, e é muito interessante. A nossa comunidade de hoje ela é muito rica porque no livro também tem todo o demonstrativo de que a escola, a igreja, a religiosidade de hoje, incluída aqui na comunidade, ela sempre teve o apoio de todo mundo. Então é muito interessante. Então, o que a gente pode fazer? Eu acho que um livro seria uma coisa bem interessante a gente já como tomar partida para fazer uma pesquisa, ter alguma coisa relacionada ao que a gente pode fazer. Professor, seria bom combinar entre uns alunos ficar na cidade procurando, enquanto outros procuravam por aqui, né, pela comunidade. Vendo nas igrejas, na igreja, na sede, na casa dos ministros. Eu acho interessante, até porque ela falou que foram 3 cópias, né? Então eu acho que seria interessante a gente, pelo menos, ter esse material de pesquisa. Eu acho que a gente poderia fazer isso, a gente poderia procurar esse livro na próxima aula, vocês trazerem esse livro para a gente ter uma base de pesquisa, e quem tiver mais material, tiver foto sobre a comunidade, quem tiver, enfim, qualquer coisa que sobre a comunidade, eu acho interessante, para que a gente possa pensar nesse roteiro. Beleza? Podia ser alguém, podia achar o livro. Boa tarde. Boa tarde. Podia achar o livro e trazer para nós. E aí, já discutiram sobre a procura do livro? Rapaz, estamos discutindo aqui, viu, sobre isso. Estamos dando em alguns lugares aí que pode estar.
Mais ou menos qual lugar a gente pode... Escola, Associação, Na igreja. na casa de algum morador, na comunidade. do antigo ministro. Verdade. Então a gente tem que ir o quanto antes à procura, né? Exatamente. Verdade. Oi, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos precisando de uma informação de vocês. Vocês já ouviram falar que aqui foi escrito um livro falando sobre a história da comunidade? Já. Vocês têm assim uma ideia de onde a gente procurar esse livro, que a gente está precisando encontrar esse livro? Eu mesmo não tenho não. E o senhor, seu Raul, tem alguma ideia? Tenho não. E tu, José, sabe onde está esse livro? Não sei não. O senhor Vem sabe, se seu tem José? alguma cópia. Rapaz, eu vi que parece que ficou uma cópia na igreja, se não falha a memória, e outra na escola. Isso foi o que Já é uma ótima informação, na né, época Zé? foi colocado pra gente, né? E o senhor ouviu falar alguma coisa sobre esse livro? Eu ouvi comentar muito pouco desse livro, assim, mais ou menos eu não tive conhecimento dele. Eu sei que existe, eu sei que esse livro existe, mas eu não tive conhecimento dele não. O de mais importante que a gente entende, né, contado pelos próprios moradores da comunidade, do estopim, do surgimento do pau-ferro, é que a árvore por si só, né, ela se destacou em meio a um lago, né, no qual a família Laranjeira e Graça e os demais faziam seus lares, seu momento de lazer, né, sua caminhada, e por si só ali, no momento de lazer, eles encontraram diversas árvores, do qual uma se destacava. E essa que se destacou foi a chamada pau-ferro. A árvore pau-ferro, ela era uma árvore que tinha aqui entre pau-ferro e um sítio chamado Genipapo, aqui vizinho. Era onde todo mundo do pau-ferro que ia para a feira em Arapiraca tinha que passar por essa árvore. E lá era o descanso de todos. Como a estrada para Arapiraca, como eu acabei de falar, seguia aqui nessa direção, ela era no meio do caminho, perto de uma lagoa. Próximo, servia como lazer, servia como um ponto de parada para para descansar, para seguir estrada. Na época, eu ainda lembro que a estrada passava aqui, né, que é aqui nesse terreno dos Laranjeiras mesmo, seguindo para sair em Arapiraca. Ela passava muito carros de boi e descansava lá. Então, na época, eles tomava café na casa de uma das irmãs do seu Ingrácio Laranjeiras, era a parada deles. É muito importante isso, porque eles vinham de carro de boi de muito longe, paravam na casa dela, o nome dela era Presentina, e seguiam, aí parava de novo, porque tinha família Laranjeiras aqui vizinho, na árvore, descansava, era um ponto que eles não deixavam a desejar. Gostaria de saber se aqui na casa da senhora tem alguma cópia do livro da história da comunidade. Tem não. Não tem? Mas assim, dona Luzia, durante todo esse tempo que a senhora é moradora aqui da comunidade, a senhora sabe me falar se existe algum lugar que tem uma cópia desse livro? Já me falaram que na escola tinha, na igreja, na associação. Eu vi dizendo que tinha, né? Certo. Mas aqui mesmo, Aqui mesmo, a senhora não não tem. Muito obrigada, viu? Por nada. Nada. Tchau, Boa Luzia. tarde. Assim, que o pessoal trabalhava na época da colheita do fundo, trabalha dia e noite. Porque assim, se não trabalhar dia e noite, perde parte, né, do que consegue no serviço.
Aí o que acontece? O pessoal à noite, como ficava com sono, o que eles faziam? Eles cantavam e faziam versinhos. Tinha uma música lá, né? Tinha algumas, eu lembro que minha mãe cantava as músicas e o restante do pessoal fazia um versinho e ia animando. Tinha uma música que minha mãe cantava muito que era assim: chora bananeira, bananeira, chora, chora bananeira, Deus que eu vou embora. Aí uma pessoa cantava um versinho: da tua casa pra minha tem um riacho no meio, tu de lá dá um suspiro, eu de cá suspiro e meio. Então assim, essa cantoria se estendia, não era só até meia-noite, às vezes ia até 3, 4 da manhã, até terminar de destalar o fumo, que assim já é o final da colheita, né? Que o fumo tá seco, eles destalavam o fumo, faziam os molhos de fumo, tinha os enroladores que fazia a bola de fumo, como a gente chama aqui, que outras pessoas conhecem como o fumo de rolo. Então, assim, essa era a época que se colhia tudo, durante aqueles 6 meses, né? É a finalização do processo do fumo. Seu Nascimento, depois que o fumo está desse jeito, qual é o próximo passo? O que o senhor faz com ele? Faz virar todo dia e botar no sol. E em seguida o senhor guarda? Até 90 dias. Aí fica guardando? Fica virando e guardando de tardezinha, e aí quando completa 90 dias, 120 dias, passa das cordas e vende e arruma o troco. Eu ainda faço 13 horas de serviço na agricultura, todos os dias, de domingo a domingo. E tem dia de sábado que eu ainda faço 16 horas, que eu pego mais cedo e termino mais tarde da noite. Faço 16 horas de serviço. 80 anos, não sinto a dor no corpo. Por que não se sente dor? Quem não trabalha é quem vive doente, sentou, se dormiu pelo dia, só vive doente. O trabalho é o maior remédio para a saúde de cada um de nós. Porque antigamente vocês estudavam pouco, não concluíam o ensino médio, era por conta do trabalho, dos pais, por falta de incentivo, dificuldade. A que vocês atribuem essa questão do pessoal antigamente não estudar como hoje, que tem mais oportunidade? Vou responder a minha parte, eu mesmo foi para ajudar meu pai. Porque a gente começou a estudar, aí depois tinha 5 filhos, aí tinha que trabalhar para ajudar os pais. Aí eu parei logo cedo de estudar, sabe? Mas os meus filhos não deixei parar. Questão de sobrevivência. Questão de sobrevivência. E você? Eu também, assim, do lado de condição que eu não tinha, a gente não tinha outros meios para seguir, tinha que trabalhar, né? Porque se não trabalhasse não tinha como sobreviver. E viver a minha vida inteira, até os meus 19 anos, trabalhando na roça. Mas o meu pai foi quando eu, com 19 anos, me casei e hoje sou dono da minha casa e da minha família também, né? Aí não tive condição de estudar, de fazer nem ensino médio, nem nada, né? Assim, apenas aprendi a ensinar o nome, né? E agradeço a Deus também por a maneira como meu pai me criou, rígido, né? Porque hoje os jovens têm condição de estudar. Eu passei, eu não tenho também. Aí não se interessa para estudar nem nada, só quero viver num mundo, né? Com as facilidades que tem. Os mais antigos, eles falam que o tempo deles era o tempo bom. Só que se a gente for analisar, realmente era. Só que os jovens, como a gente, eles não tinham tanta oportunidade, eu acredito. Então, hoje, a gente pode ver que o jovem na zona rural, ele está ingressando oportunidades e está conseguindo alcançar os objetivos que quer. Eu acho que com o passar do tempo, nós jovens descobrimos que a gente sempre pode chegar onde quer. Então, com isso, a gente começa a sonhar com a universidade, a gente começa a sonhar com o nosso diploma, com a nossa casa, com a nossa dependência. E coisas que no tempo passado os jovens não tinham, porque eles trabalhavam para os pais, eles trabalhavam para a família, e hoje não, eles podem estudar, eles têm a oportunidade de participar dos movimentos que querem, então isso mostra um avanço na nossa comunidade, positivamente. Isso. E outra questão que muitos dos senhores eles relatam é que antigamente não havia, né, a demanda de tanta violência e a questão da deslocação para suas escolas. Hoje há toda a facilidade de deslocação, de se locomover, né, para as instituições, e antes não. Antes nem material eles tinham, segundo eles, né, eles utilizavam sacolas plásticas, eles andavam a pé daqui até a cidade,
E isso a gente vê que para eles foi totalmente uma resistência. E hoje a juventude, ela tem toda essa disponibilidade, tem um transporte, tem todo o material, tem todo o apoio familiar. Então isso só faz com que a gente preze mais seus valores, a sua ética e mostre sim o seu desenvolvimento. E como uma forma de puxar na orelha do filho ou da filha, os pais sempre falam: olha, você valorize, porque quando era no meu tempo, minha mochila era uma sacola plástica e meu caderno era o caderno que eu dividia com os meus 5 irmãos, eles dizem assim. Isso é uma forma de motivação pra gente, porque a gente está tendo a oportunidade que eles não tiveram. Tô de casa. Boa tarde. Boa tarde. Professora Zefinha, nós estamos querendo saber uma informação, se você puder nos dar. Você tem conhecimento de um livro que conta a história daqui da comunidade do Pau Ferro? Sim, temos esse livro. Ah, que coisa boa. Você tem ele? Tenho. Dá pra senhora pegar pra gente dar uma olhada nele, professora? Dá. Então, muito obrigada. É esse o livro, professora? Esse mesmo. Resgate da história e as tradições de Pau Ferro dos Laranjeiras. Nossa, exatamente. que legal, professora. Tô feliz, viu? Pelo menos uma pessoa da comunidade ter esse livro, né? Que coisa boa. Minha gente, olha, encontramos o livro aqui na casa da professora Zefinha. Que maravilha. Se nós mais velhos não falar da nossa raiz para os nossos filhos, para a nossa comunidade, eles não vão saber de onde vieram, de onde, como hoje está assim. Eu alcancei aqui pouquíssima casa, só desses moradores de Laranjeira, e eles não sabem da história. Então eu acho importante demais que o mundo inteiro fique sabendo da nossa história Laranjeiras, porque às vezes eu chego em algum canto e as pessoas perguntam: por que Laranjeira? É frutas? Eu falei: não, família. Então, quando se fala família, a família é a base. Então essa base nós temos que levar para o futuro dos nossos filhos, né? Eu acho que é muito importante divulgar mesmo para o mundo, saber nossa história aqui no cantinho, bem pertinho de Arapiraca.